Senado aprova regras para o direito de resposta nos meios de comunicação. A PEC do voto aberto em todas as votações do Legislativo já pode ir a plenário. Fica pronto o relatório da medida provisória do programa Mais Médicos. Petrobras ainda não sabe se computadores da empresa foram espionados pelos americanos. E o presidente do Banco Central garante aos parlamentares que o câmbio está sob controle. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário aprovou hoje mudanças no Código de Trânsito. Pelo texto que precisa ser sancionado pela Presidente da República, estacionar em vaga de deficiente passa a ser infração grave. Outro projeto votado pelos senadores regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação. Essa garantia prevista na Constituição precisava ser regulamentada desde 2009, quando o Supremo declarou a antiga lei de imprensa inconstitucional. A reportagem completa sobre as votações desta quarta-feira você vê ainda nesta edição do Jornal do Senado. E o plenário poderá debater e votar num calendário especial a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto em todas as votações do Legislativo. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça depois de uma longa polêmica. No gramado em frente ao Congresso, o apelo em favor do voto aberto. Nós entendemos que os senadores, os parlamentares do Brasil inteiro devem responder pelos seus votos perante a população, perante o eleitorado. O texto apresentado pelo relator, senador Sérgio Souza, na semana passada, mantinha o que foi aprovado pela Câmara, ou seja, voto aberto em todas as votações, incluindo cassação de mandato, indicações de autoridades e análise de vetos presidenciais. Em busca de consenso, nesta quarta-feira ele reformulou o relatório. Propôs o voto aberto apenas nas cassações de mandato, como prevê uma PEC do senador Álvaro Dias, que aguarda decisão da Câmara. Os outros casos seriam analisados em propostas separadas. A função de um relator não deve unicamente a de externar a sua opinião sobre uma determinada matéria, mas também a de buscar um mínimo de consenso sobre o tema, de forma a viabilizar a sua aprovação. Nós voltarmos atrás e voltarmos só voto aberto nessa questão da cassação de mandato e não mexermos no resto, é um recuo. Se a matéria já foi deliberada pelo plenário, a matéria é prejudicada. Diante da polêmica, o relator voltou atrás, retirou o parecer apresentado hoje e manteve o anterior, possibilitando assim a aprovação do texto. Nós estamos mudando o pensamento de muitos dos senhores e das senhoras senadores. Muitos mudaram de opinião na última semana. Isso fez com que eu também mantivesse meu relatório inicial apresentado na última quarta-feira. Nós temos grandes chances de passar assim no Senado. Que se repita no plenário o que vimos hoje na CCJ. Através do voto aberto, acabemos de vez com o voto secreto. O voto secreto no veto protege o parlamentar contra pressões do Executivo, né? Então, essa é uma questão sujeita a muitas controvérsias e cada um vai tomar a posição que disser a respeito, que expressar a sua convicção. Os senadores também aprovaram um projeto que torna mais rigorosa a punição aos motoristas que são irresponsáveis ao volante. Entre outros pontos, o projeto, que vai ser analisado agora em plenário, aumenta em até 10 vezes a multa para quem participar de rachas, pegas ou realizar manobras perigosas no trânsito. A questão penal nós transferimos para o Código Penal, que haveremos de iniciar a votação ainda este ano. O Congresso Nacional manteve na sessão de ontem todos os 7 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Poder Legislativo. A regra atual foi estabelecida em julho. Ela determina que o Congresso deve deliberar sobre os vetos em até 30 dias. Após esse prazo, a pauta fica obstruída. Na segunda sessão de análise sobre a nova regra, deputados e senadores mantiveram todos os vetos feitos por Dilma Rousseff. Isso tudo me faz refletir sobre se não seria melhor que o voto para
a apreciação de vetos não fosse aberto realmente, para que as pessoas que dizem que vão votar assim ou assado, realmente pudessem mostrar na prática que votaram de verdade. Democraticamente, os votos estão sendo colocados para votação, como determina a Constituição. Agora, a maioria define se derruba ou se não derruba os vetos, inclusive em votação secreta. 4 matérias foram vetadas por inteiro e 3 receberam vetos parciais. Foram mantidos os vetos ao projeto que inclui servidores do IBGE entre o pessoal que desenvolve atividade exclusiva de Estado, ao que cria a função de perito oficial dos papiloscopistas, ao que anistia trabalhadores dos Correios punidos por participação em greves, a trechos da medida provisória 610 que ampliavam o valor pago a agricultores que aderiram ao benefício Garantia Safra, a artigos do Estatuto da Juventude e a pontos do projeto que pune empresas envolvidas em corrupção. Mas a decisão mais polêmica foi a de manter o veto ao projeto que acaba com a multa de 10% sobre o FGTS aplicada aos empregadores nas demissões sem justa causa. A Câmara, por exemplo, dos Deputados havia aprovado há um mês e meio, né, havia a derrubada da multa adicional por uma maioria ampla. 340 votos contra 95. Como é que esse mesmo Congresso, um mês e meio depois, não confirma, não reafirma o seu compromisso com o país de reduzir o custo do Brasil, de eliminar mais um encargo que vai desestimular a contratação formal? Não há mais nenhuma razão, nem jurídica, nem financeira, nem econômica, nem de ordem social, para a manutenção dessa multa, que é simplesmente um peso a mais nas costas do brasileiro. No caso do FGTS, o Palácio do Planalto enviou um projeto para tramitar em regime de urgência que destina a multa de 10% exclusivamente para o programa Minha Casa Minha Vida. Ganha os trabalhadores, ganha o setor empresarial com recursos continuados e carimbados para a área do Minha Casa Minha Vida, que gera emprego, que gera renda. Os senadores repercutiram a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade dos embargos infringentes no processo do Mensalão. Esse recurso permite a revisão das condenações dos réus que tiveram pelo menos 4 votos favoráveis, o que vai dar a oportunidade de um novo julgamento para 12 dos 25 condenados. Essa infeliz decisão deixa a imagem de que a justiça é implacável com os pequenos, mas ela é extremamente generosa com os grandes, com os poderosos. Sem dúvida, é um momento de frustração, mas nos resta, senhor presidente, desejar e, sobretudo, apelar para que o Supremo Tribunal Federal adote procedimentos céleres para o novo julgamento. As decisões do Supremo Tribunal Federal e de todo o judiciário brasileiro, sempre o réu tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que nós queremos, senhor presidente, é que faça justiça, que faça o julgamento de acordo com as provas dos autos e não de acordo com o clamor desse ou daquele meio de comunicação. Qualquer cidadão tem direito a no mínimo 3 instâncias de julgamento. Tem direito a um julgamento, uma revisão e tem ainda instância de recurso. Às vezes chega, quando vai ao Supremo, a 4 oportunidades de se defender. O que se desejava era que se tivesse, nesse caso, uma situação em que não houvesse sequer o direito da reanálise. Há de se estranhar os movimentos que aqui assistimos, de um lado e de outro, celebrando ou criticando o convencimento de um magistrado. Tenho certeza que o ministro Celso de Mello votou pelo seu convencimento, no uso das suas prerrogativas e da sua autonomia como magistrado. A presidente da Petrobras falou hoje aos senadores sobre a segurança dos dados da empresa. No mês que vem, o Brasil vai fazer o maior leilão da história para a exploração de petróleo em águas profundas. E a Petrobras domina o conhecimento na área. Graça Foster foi ouvida numa audiência conjunta da CPI da espionagem com as comissões de Relações Exteriores e de Assuntos Econômicos. A Petrobras não confirma se espiões da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos invadiram os sistemas da empresa brasileira. Nós não sabemos
se houve o ataque, se houve a tentativa de acesso e se eles conseguiram grampear, passar, capturar alguma informação, nós não sabemos o que. Segundo Maria das Graças Foster, os sistemas de segurança custam 4 bilhões de reais por ano e não detectaram nenhuma anormalidade. Os bancos de dados não são conectados à internet e o acesso físico é controlado por biometria. O transporte das informações é criptografado. 36 empresas, entre elas 14 americanas, fornecem programas para os bancos e todos os contratos têm cláusulas de confidencialidade. A presidente da Petrobras descarta que os supostos ataques prejudiquem a participação da empresa no leilão do Campo de Libra, a maior reserva de petróleo do Brasil. A disputa está marcada para o dia 21 de outubro. Eventual acesso a dados, ainda que inadmissível, não implica necessariamente na obtenção de informação ou na detenção da tecnologia. A detenção da tecnologia, tomar esta tecnologia para si, para um concorrente, é necessário muitos e muitos e muitos acessos permanentes e sistemáticos. A Petrobras vai disputar a área de onde poderão ser tirados 15 bilhões de barris com pelo menos outras 11 empresas. O campo será leiloado pelo regime de partilha, onde parte do petróleo descoberto continua sendo de propriedade da União. O negócio poderá gerar 900 bilhões de reais nos próximos 30 anos, segundo estimativa da Agência Nacional do Petróleo. Quem conhece cada milímetro desses 6.300 metros de poço perfurado e de 380 metros de colunas de hidrocarbonetos tem que se sentir seguro perante a concorrência. Para o relator da CPI da espionagem, o leilão deve ser mantido. Com base nas evidências e nas confirmações e na segurança dada ontem pela diretora-geral da ANP e hoje pela doutora Graça Foster, não há nenhum sentido no adiamento desse leilão, que seria um desserviço aos interesses nacionais. Depois do intervalo, o Senado regulamenta o direito de resposta. No Congresso, o presidente do Banco Central garante que o câmbio está sob controle. E a Petrobras ainda não sabe se os americanos espionaram os computadores da empresa. O Jornal do Senado volta em instantes.